Você sabia que a vida de São Bento é marcada por ensinamentos e milagres que moldaram o monasticismo ocidental? Este grande santo não apenas viu o colapso do Império Romano, mas também se tornou um farol de fé e disciplina em tempos de crise. A história de São Bento é rica em eventos significativos, feitos extraordinários e legados que permanecem vivos até hoje. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de São Bento, desde suas origens até seus impactos duradouros no mundo cristão. Prepare-se para conhecer um homem que mudou a espiritualidade. São Bento de Núrcia nasceu por volta de 480, na região da Úmbria, na Itália. Ele vinha de uma família abastada que lhe conferiu uma educação luxuosa, permitindo que estudasse as humanidades em Roma. Mas a desilusão com a decadência moral da cidade e as invasões bárbaras o levaram a abandonar a capital assim que completou 20 anos. Ele sentia que a vida que levava não trazia sentido, e assim decidiu partir para encontrar seu verdadeiro chamado espiritual. Após deixar Roma, passou um breve período em Enfídia, atual Afile, onde aconteceu seu primeiro milagre documentado: a reconstituição de um vaso de barro quebrado por sua governanta. Esse evento atraiu a atenção da comunidade e marcava o início de sua jornada espiritual, mas também o fez perceber que a vida em sociedade não era o que ele buscava naquele momento. Assim, decidiu se retirar para o isolamento. Bento então se estabeleceu em Subiaco, onde viveu como eremita em uma gruta, que mais tarde foi chamada de Sacro Especo, durante 3 anos. Seu sustento era garantido por um monge chamado Romano, que lhe enviava pão através de um cesto suspenso por uma corda. Nesta fase de ascetismo radical, Bento se dedicou completamente à oração e à comunhão com Deus. A vida em solidão não só atraiu a presença divina, mas também discípulos que rapidamente se juntaram a ele. A liderança de Bento não foi fácil. Em um determinado momento, monges de um de seus mosteiros tentaram envenená-lo. No entanto, segundo a tradição, um corvo obedeceu às suas ordens e removeu o pão contaminado, solidificando sua imagem como um homem sob a proteção divina. Aos 40 anos, Bento fundou o Mosteiro de Monte Cassino, um marco na história do monasticismo ocidental. Esse mosteiro se tornaria o modelo para muitas comunidades beneditinas ao redor do mundo. Foi aqui que redigiu a famosa Regra Beneditina, um conjunto de diretrizes que enfatizava o equilíbrio entre oração, trabalho e estudo. Essa regra não só centrou a vida monástica em torno da oração e da disciplina, mas também promoveu a estabilidade comunitária e a obediência ao abade. Bento estabeleceu um sistema de organização que implicava em horários rigorosos para oração, trabalho manual, leitura espiritual e descanso. Isso não apenas ajudou os monges a se manterem ocupados, mas também evitou a exaustão física e mental, um conceito inovador para a época. Essa filosofia de vida se tornou a espinha dorsal da ordem beneditina, permitindo sua expansão e a transformação em uma das principais forças culturais e educativas da Europa medieval. Ao longo de sua vida, muitos milagres foram atribuídos a São Bento, consolidando sua reputação como um taumaturgo. Os relatos desses milagres nos mostram que sua fé não só o guiou, mas também serviu para fortalecer a fé de muitos ao seu redor. Um dos primeiros e mais notáveis milagres de São Bento ocorreu em Enfide, onde ele ainda era jovem. A história se passa em um momento de perturbação, quando sua governanta, acidentalmente, quebrou um vaso de barro que tinha grande valor sentimental para a família. O vaso era não apenas uma peça de cerâmica, mas uma relíquia que representava a força e a unidade da família. Desesperada e temendo a ira de seu senhor, a governanta procurou a ajuda de Bento, um homem que já começava a atrair a atenção local por sua vida de oração e abstinência. Quando Bento chegou ao local, ele percebeu o desespero em seus rostos, mas também a oportunidade de mostrar a força de sua fé. Ele se aproximou dos cacos, olhou profundamente para eles, e em um gesto de fé fervorosa, começou a orar intensamente. As palavras de sua oração eram carregadas de confiança no poder divino. A atmosfera estava tensa, e todos aguardavam com expectativa o que aconteceria em seguida. Assim que ele terminou sua oração,
Algo extraordinário aconteceu. Os pedaços do vaso começaram a se juntar, como se uma força invisível estivesse unindo as partes quebradas. Diante dos olhos incrédulos dos presentes, o vaso foi restaurado em questão de momentos, sem nenhuma cicatriz ou marca de que um milagre tinha ocorrido. Esse ato foi suficiente para calar os céticos e aquecer os corações dos fiéis, tornando Bento um símbolo de esperança e renovação. Esse acontecimento não só consolidou a imagem de Bento como taumaturgo, mas também serviu de exemplo para como a fé e a devoção podem transformar situações desesperadoras. O vaso recomposto passou a ser uma relíquia em Enfide, onde muitos se reuniam para venerá-lo, e assim, a fama de Bento se espalhou cada vez mais, atraindo discípulos e devotos de longe. Esse primeiro milagre moldou a trajetória de Bento e lançou as bases para sua vida religiosa, mostrando ao mundo o poder divino que agia através dele. Um dos milagres mais impressionantes da vida de São Bento é a história do resgate de seu querido discípulo, Plácido. Numa tarde tranquila, enquanto os monges se preparavam para suas atividades, Plácido foi encarregado de buscar água em um rio próximo. Ignorando precauções, ele se aproximou da margem e, em um momento de descuido, acabou caindo na correnteza impetuosa. O som do seu grito ecoou enquanto ele lutava contra a força das águas e, em poucos segundos, ele desapareceu sob a superfície. Bento, que estava em oração em Monte Cassino, sentiu um chamado profundo e inquietante em seu espírito. Em uma visão clara, ele viu Plácido se afogando e imediatamente compreendeu que precisava agir. Ele chamou Mauro, um monge muito próximo, que era conhecido por sua fé inabalável e coragem. Bento, com firmeza, ordenou a Mauro: corra! Plácido caiu no rio e ele precisa de você agora. Mauro não hesitou um segundo. Ele confiava plenamente na intercessão de Bento e partiu apressadamente na direção do rio, determinado a resgatar seu amigo. Chegando à margem do rio, Mauro, em profundo estado de oração e fé, fixou sua atenção na água turbulenta. Lembrando dos ensinamentos de Bento sobre a fé que move montanhas, ele sentiu uma força dentro de si. Com um ato de determinação e confiança na providência divina, fez um sinal da cruz e começou a andar sobre as águas. Para assombro de todos que estavam assistindo, Mauro avançou sem vacilar, como se a própria água o sustentasse. Ele conseguiu alcançar Plácido, que estava à beira da morte. Com um esforço sobrenatural, Mauro puxou seu amigo para a segurança da margem, e assim, a vida de Plácido foi salva por meio da intercessão de São Bento. Esse acontecimento não foi apenas um milagre de resgate físico, mas simbolizou a profunda ligação entre os discípulos e seu mestre. A fé e a coragem de Mauro refletiram a confiança que aqueles monges tinham em São Bento e em seu poder espiritual. O testemunho desse milagre se espalhou rapidamente, assim como as histórias de outros feitos de Bento, reforçando sua reputação como um homem divinamente escolhido para guiar e proteger. Esse episódio se tornou um marco não apenas na vida de Plácido, mas também na formação da comunidade monástica, unindo os monges em torno de uma fé comum e um propósito maior. A regra beneditina tinha um impacto significativo na vida dos monges e na sociedade da época. Ela introduziu uma organização que não apenas promovia a oração contínua, mas também incentivava o estudo e o trabalho manual. A regra era uma combinação perfeita de disciplina e liberdade, criando um ambiente onde os monges podiam crescer espiritualmente. Os mosteiros beneditinos, sob a égide da regra de São Bento, tornaram-se centros de cópias de manuscritos durante a Idade Média, contribuindo significativamente para a preservação da literatura clássica e dos escritos patrísticos. A Biblioteca de Monte Cassino, por exemplo, acumulou obras de Virgílio, Aristóteles e tratados teológicos que foram salvaguardados para as gerações futuras. Bento incentivava a leitura como uma forma de oração e contemplação, e muitos dos manuscritos copiados se tornaram fundamentais para a educação e a disseminação do conhecimento durante o Renascimento. Ele implementou uma regra de não ser ocioso, que incentivava todos os monges a se manterem envolvidos em práticas produtivas, garantindo que o conhecimento não se perdesse nas sombras. Por meio da sua regra, Bento estabeleceu a importância de uma vida equilibrada,
Incentivando a oração e o trabalho, ele forneceu um modelo que ajudou os monges a se tornarem cidadãos produtivos e espiritualmente realizados. Os mosteiros, sob sua orientação, não só se tornaram centros de espiritualidade, mas também de aprendizado, arte e cultura. A canonização de São Bento ocorreu por aclamação popular, muito antes dos processos de canonização formal que conhecemos hoje. Sua festa, que originalmente se celebrava em 21 de março, foi unificada em 11 de julho pelo calendário da Igreja Católica. E essa data permanece viva em diversas tradições ao redor do mundo. Cunhada no século XVII, a medalha de São Bento é um dos sacramentais mais conhecidos e utilizados entre os católicos. Com inscrições como Vade Retro Satana e várias cruzes, a medalha é vista como um poderoso instrumento de proteção contra influências malignas. A tradição diz que sua origem está ligada a uma visão que Bento teve, onde uma cruz luminosa afastava tentações demoníacas. Nos dias de hoje, a medalha é frequentemente utilizada por milhões de pessoas que a vestem como um símbolo de fé e proteção. Sua popularidade se deve não só ao seu simbolismo, mas também às inúmeras histórias de graças atribuídas a São Bento após a sua invocação por meio dessa medalha. A história de São Bento é também marcada por muitos detalhes fascinantes e um legado arquitetônico significativo. Um dos lugares mais importantes associados a ele é a Gruta de Subiaco, onde ele viveu como eremita. Este local foi incorporado ao Mosteiro do Sacro Especo, que foi construído no século IX. A estrutura, escavada na rocha, é um monumento à vida austera e à devoção de São Bento, e abriga afrescos medievais que retratam cenas de sua vida. A relação de São Bento com sua irmã gêmea, Santa Escolástica, é outro aspecto emocionante de sua vida. Escolástica também se destacou e fundou um mosteiro feminino nas proximidades de Monte Cassino, promovendo a espiritualidade entre as mulheres. Durante seu último encontro, uma intensa tempestade levou mais tempo para que eles se separassem. Conta-se que, após a despedida, 3 dias depois de sua morte, Bento teve uma visão de sua alma ascendendo ao céu em forma de pomba. Essa história ilustra a conexão espiritual entre os irmãos e é um lindo lembrete da força que um vínculo profundo pode proporcionar em nossas jornadas de fé. O mosteiro de Monte Cassino experimentou altos e baixos ao longo da história. Apesar de ter sido saqueado pelos lombardos em 577 e mais tarde reconstruído no século VIII, o mosteiro foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial em 1944. Contudo, a determinação da Igreja em preservar e restaurar a estrutura foi exemplar. A reconstrução do mosteiro, em conformidade com os planos originais, simboliza a resiliência do espírito beneditino e a importância de São Bento para a civilização ocidental. A herança de São Bento transcende a esfera religiosa. Ele criou uma rede de mosteiros que preservou a cultura e promoveu a educação, lançando as bases para a identidade europeia. Seus ensinamentos sobre o equilíbrio entre vida contemplativa e ativa ainda ressoam em nossos dias, inspirando-nos a buscar um estilo de vida que valoriza tanto a espiritualidade quanto o trabalho. Nos dias de hoje, a mensagem de São Bento é mais relevante do que nunca, especialmente em um mundo marcado por conflitos e divisões. Seu apelo à comunidade, à resiliência e ao compromisso com a vida de fé continua a inspirar muitos a encontrar seu caminho em um mundo instável. A medalha de São Bento serve como um lembrete constante da proteção divina e da força moral que todos podemos cultivar em nossas vidas. As lições de São Bento nos ensinam que, mesmo em tempos de dificuldades, podemos nos unir como comunidade, apoiar uns aos outros e preservar o conhecimento e a espiritualidade. Você já sentiu a proteção de São Bento em sua vida? Tem alguma história a compartilhar sobre a sua devoção a ele? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com amigos que possam se inspirar na vida deste grande santo da fé católica. A história de São Bento é uma verdadeira fonte de encorajamento e esperança. Até a próxima.